momento que nós estamos vivendo hoje, e essa geração que está chegando, a gente já está lidando com essas tecnologias, né? Mas na indústria, por incrível que pareça, essas tecnologias estão chegando agora. A indústria é o setor que tem os melhores salários e tem uma projeção de carreira muito, muito alta. TV 98 apresenta Tem Futuro. Um oferecimento SESI e Senai. Com as escolas SESI e o Senai, você faz o futuro. Sejam bem-vindos a mais um Tem Futuro aqui na Rede 98. Eu sou o Eric Funes e hoje a gente vai falar sobre um tema que é a cara do Tem Futuro. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia 4.0. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Ricardo Aloísio, ele que é gerente de educação e tecnologia do Senai, e também o Devani Marques, que é analista de tecnologia do Senai. Tudo bem com vocês, gente? Tudo ótimo, Eric. Tudo bem? A gente quer saber qual que é o real impacto da tecnologia 4.0 na nossa sociedade e nada melhor do que trazer duas pessoas aqui que são referências no assunto para a gente poder abordar mais um pouquinho sobre isso, né? Eu sei muito superficial, mas eu tô aqui com muita curiosidade para poder entender mais sobre o assunto. Queria saber já de cara, para a gente poder entrar nessa aí, o que é a tecnologia 4.0? Bom, Eric, e o público, tecnologia 4.0 são tecnologias que fazem uma alusão à quarta revolução industrial. Certo. Né? Daqui a pouco a gente pode até comentar as outras três, acho que é importante esse contexto, mas basicamente são tecnologias digitais, né? E isso é muito legal, porque nós, no momento que nós estamos vivendo hoje, e essa geração que está chegando, a gente já está lidando com essas tecnologias, né? Mas na indústria, por incrível que pareça, essas tecnologias estão chegando agora. Né? Mas em resumo, as tecnologias 4.0 são tecnologias de digitalização. Então a tecnologia 4.0, a gente fala do mundo de hoje digital. Exatamente. Podemos falar assim, a grosso modo. Mas eu acho que seria interessante também a gente dar esse passo para trás e falar sobre a quarta revolução que você falou, porque parece que, assim, que o mundo e a indústria e a sociedade, a gente vê tudo entrelaçado aí, através dessa evolução industrial, digamos assim. Isso, é legal, né? Acho que vamos trabalhar, vamos dar aula de história aqui, mas é bom a gente olhar um pouquinho para trás. A primeira revolução, ela se deu lá no Reino Unido, no final do século XVIII. Qual foi a disrupção? Toda revolução industrial é obrigatório que tenha uma disrupção tecnológica. Então, qual foi a disrupção naquela época? Inseriu a máquina a vapor como força motriz. Na indústria. Na verdade, é aí que se criou a indústria, que até então não existia indústria. Então, a primeira revolução industrial é o marco da criação da indústria. A segunda, basicamente, foi nos Estados Unidos, foi o quê? Substituição dessa força motriz, que é a máquina a vapor, pelo motor elétrico. Né? E a terceira, década de 70, no Japão, foi a introdução da eletrônica na indústria, né? No setor produtivo. O que tem dessas três que é interessante? Normalmente, essas tecnologias nasceram na indústria e depois foram para o nosso cotidiano. Eletrônica hoje na nossa vida, motor elétrico na nossa vida é uma coisa muito comum, né? Tudo partiu dali. Tudo partiu da indústria. De uma necessidade industrial. Isso. Na quarta revolução, ela é um pouco diferente, né? Ela nasceu, na verdade, não é só uma disrupção tecnológica, são várias tecnologias 4.0. Nós elencamos 10 para trabalhar dentro do Senai, dentro da indústria, que são os programas, tem muito mais do que 10. Falam-se até 24 tecnologias diferentes. E muitas dessas tecnologias já estão no nosso cotidiano. Por exemplo, cibersegurança, né? A gente lida com cibersegurança com banco há muito tempo. Trabalhar com nuvem, né? Com os dados na nuvem, né? Todos os nossos aplicativos de celular estão na nuvem hoje. A parte também de o próprio IoT, a internet industrial das coisas, a internet das coisas, né, que a gente levou para o industrial, também, a gente pode dar alguns exemplos depois, também já está no nosso cotidiano. Mas na indústria não. Então, a quarta revolução é um movimento um pouco ao contrário. Ao invés dessas tecnologias saírem da indústria, foram pegas essas tecnologias que já estão no nosso cotidiano, levando para dentro da indústria. Acho que isso é um ponto de partida interessante. Isso aí, Eric, assim, dá várias possibilidades aí, principalmente para essa geração nova que está chegando aí para trabalhar na indústria. Muito bacana você trazer isso para a gente poder ter esse entendimento inicial. E no seu caso, Devani, eu queria saber de você como que essa aplicabilidade
dessa tecnologia nas indústrias? Porque eu, quando fala comigo tecnologia 4.0, antes de ouvir o relato aqui do Ricardo, eu entendi que eram máquinas novas fazendo coisas que já outras máquinas faziam, com mais produtividade, digamos assim. Mas parece que é uma coisa meio voltada para software também, uma nova tecnologia que vai melhorar o desempenho de uma máquina que já existe. É por aí? É por aí, né? Nós temos um pouco da terceira revolução, que ela traz, como o Ricardo diz, a parte de eletrônica, então ela vem ali a automação em si dos processos. E a quarta revolução, ela vem com o nível de integração. Então você pega todas essas informações que estão ali no chão de fábrica e levam para a nuvem. E na nuvem você tem uma gama de processamento que você consegue fazer com uma maior velocidade e você consegue dar uma resposta melhor para uma tomada de decisão. Então, para a indústria, acaba sendo serviço, software, que você utiliza como tecnologia também, né? Além das tecnologias que você vai empregar ali, que a gente chama de tecnologias habilitadoras, ou seja, te permitem entrar nesse mundo 4.0, né? Mas a 4.0 não só se limita à tecnologia. A gente gosta de falar também que é um ecossistema. Legal. Não só na indústria, né? Mas no nosso dia a dia. Uhum. É uma parte de uma engrenagem que tem que funcionar ali, não é uma coisa isolada dentro das tecnologias hoje nas indústrias. Isso. E como é que é essa parceria com as indústrias e o Senai? A indústria chega com uma demanda ou vocês criam alguma coisa e apresentam para a indústria? Como que funciona isso, Ricardo? Nesse tema, a gente teve que inverter um pouquinho a forma que as coisas normalmente aconteciam, né, com a relação Senai e indústria. Normalmente, no passado, a indústria inseria uma tecnologia nova, né, e nos acionava. E aí a gente adquiria também essa tecnologia, treinava os profissionais, ou seja, nós éramos mais reativos, né? Sim. Na 4.0, e esse movimento começou no Senai, aqui de Minas Gerais, em 2014, 2015. Muito interessante. Foi o contrário, nós fomos indutores. Então, naquela época, obviamente, eu sempre brinco, a gente pregava no deserto, né? Um pouco se falava disso aqui no Brasil, e a gente começou a investir em conhecimento e em tecnologia. Então, na 4.0, a relação nossa com a indústria hoje menos do que nos anos anteriores, mas a gente era indutor. Nós construímos um centro de tecnologia 4.0 lá em Contagem, e ele tem esse objetivo de trazer as indústrias para lá para dentro e mostrar, olha, isso aqui são as tecnologias da indústria 4.0 colocadas no chão de fábrica, né? Ainda tem muito estigma, né? Como você mesmo disse anteriormente, o pessoal acha que é investimento, que é máquina nova, e normalmente não é. Normalmente você começa a indústria 4.0 digitalizando todos os equipamentos que você já tem. Então você tem um equipamento lá de 30, 40 anos de idade, mesmo que seja mecânico, né, Devani? A gente consegue instalar ali tecnologias para aumentar a eficiência, a produtividade desse equipamento. Então, a relação hoje é um pouco essa. Nós estamos puxando as indústrias aí para rapidamente colocar essas tecnologias o mais rápido possível em prática. Legal. Você, no caso aqui, é gerente de educação e tecnologia e o Devani é analista. Então, eu imagino que você é o cara que vai pensar numa situação para uma determinada demanda e o Devani é a pessoa que vai aplicar, vai desenvolver esse projeto, seria mais ou menos por aí? Isso. A gente lá na gerência de educação, esse projeto nasceu lá, né? E é bom relatar que até o nome da nossa gerência é Educação e Tecnologia, porque educação, tecnologia e inovação, as coisas andam juntas, né? Não se faz tecnologia sem pessoas, né? Não se faz inovação sem pessoas. A gente desenha estratégia, a gente especifica o que vai acontecer em termos de equipamento, o que a gente vai adquirir. E a área, o Devanir, mais alguns outros analistas de tecnologia, né? Eles colocam em prática, né, essas coisas que a gente pensou, né? Então, eu brinco assim, a gente desenha e depois coloca para os malucos colocarem aquilo para funcionar. Tirar do papel, literalmente. Exatamente. E vocês conseguem exemplificar, assim, trazer exemplos para a gente, né, de situações para a gente poder entender assim, quais são as vantagens das indústrias quando procuram essa tecnologia 4.0, porque muitas das vezes o olho, né, principalmente eu, sei lá, público final, cliente final, eu não enxergo
a diferença, se tem ou se não tem a tecnologia. Mas assim, para a gente poder explicar para o pessoal de casa assim, quais são as vantagens para as indústrias. Tá. Eu vou falar de um exemplo genérico, acho que o público em geral vai entender, e o Devani entra com um exemplo mais específico. Mas realmente as tecnologias 4.0 você não vê mesmo, porque elas são baseadas em software, basicamente, como você disse. Mas eu vou fazer uma analogia, acho que todo mundo vai entender de uma forma muito simples, porque no final das contas, a implementação dessas tecnologias na indústria, para que a indústria ganhe competitividade, para que ela seja mais competitiva. Otimização de processo. Bacana. Qual é o nosso ganho do consumidor final? É que os produtos ficam mais baratos, né? E eles vão chegar na sua casa mais rápido, mais personalizado. Mas o exemplo que eu quero dar é muito legal, porque acho que exemplifica bastante aí para o leigo em geral o que é a indústria 4.0. Vou fazer uma analogia com um carro de aplicativo, seja Legal. Uber, seja um táxi hoje. Não muito tempo atrás, numa empresa, como é que funcionava? Eu chamava um táxi pela cooperativa por telefone, e aí eu ia para a porta da empresa e esperava. Ele podia atrasar, podia não atrasar, eu ligava, tá chegando. Tinha que ligar lá na central. Liga na central, você não e tinha aí o contato táxi direto. chegava. Né? Eu não sabia que carro que era, eu não sabia quem que era o motorista, eu não sabia nada. Eu entrava no táxi, perguntava se era para mim. Eu também não tinha muito controle do trajeto que o cara ia fazer. Ele poderia pegar um trajeto mais longo, etc. E no final, por uma empresa, né, tinha um voucherzinho que eu tinha que preencher com o dado da corrida, onde que eu comecei, qual é o valor. Notinha ali. A notinha, que não é nada muito confiável, inclusive. Sim, porque ali é feito manual. Percebe assim, o tempo é manual, enfim, não tinha rastreabilidade. Olha o tempo que se demora, etc e tal. Era assim há pouquíssimo tempo atrás. Com o aplicativo, seja ele qual for, como é que funciona hoje? Você vai, pega o seu aplicativo digitalizado, pede lá o seu carro. Se demorar muito, você cancela. Olha a decisão em tempo real, né? Você cancela. Legal. Você olha o tempo lá, você já sabe qual carro que é, já sabe o nome do motorista. Você praticamente já chega na porta da sua casa, na sua empresa, junto com o carro. Você entra, você já sabe o trajeto prévio, quanto tempo vai demorar previamente. E quando chega no final, você simplesmente desce. Olha o ganho de tempo, de produtividade. A analogia que eu faço é o seguinte, se isso consegue agilizar a minha vida no meu dia a dia, se eu pegar essas tecnologias e empregar dentro de uma indústria, será que eu vou ganhar produtividade, vou ganhar assertividade, vou ganhar qualidade? E a resposta é sim. E por isso que eu disse que essas tecnologias, elas, diferentemente das outras revoluções, elas já existem. Elas estão sendo colocadas dentro da indústria. Legal. E esse exemplo que eu dei, do Uber, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo, carro por aplicativo, ele é um IoT. Que é o quê? A coisa, né? A internet das coisas. É a coisa que é o carro, o celular, que é o sistema embarcado, que conecta com a nuvem. É assim. O Uber é um IoT. Entendi. Isso pode ser, né, Devani, colocado numa máquina, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, isso ganha realmente produtividade e qualidade dentro da indústria. Ô Devani, aqui em BH a gente tem uma escola Senai 4.0. Isso. Eu queria saber, eu tenho a curiosidade que eu ainda não visitei, mas eu queria saber como que é assim, o local, o espaço, qual que é a estrutura que vocês têm ali, o que um aluno Senai na hora que chega lá, o que ele vê ali dentro? O Senai, né, ele tem como tradição sempre ter bons laboratórios e ele é reconhecido como a escola que tem prática, né? O aluno faz prática. E o grande diferencial dessa unidade é não só ter os laboratórios de prática, mas também ter equipamentos que são os mesmos equipamentos que ele vai encontrar na indústria. Então, nós temos uma fábrica em tamanho real, com os equipamentos reais da área industrial, para que ele tenha esse contato e quando ele sair, ele formar, ele também vai encontrar este mesmo equipamento lá. Então, ele trabalhou com a tecnologia, ele também vai trabalhar com a tecnologia, a mesma tecnologia na indústria. Então, esse é o grande diferencial da unidade. Sim. E no caso por exemplo, você que tem lá, você trabalha e atua diretamente acompanhando o dia a dia desses alunos. Isso. Tem uma situação que uma indústria chega para vocês com uma demanda e vocês falam, olha, eu tenho um profissional aqui dentro que vai atender. Existe essa troca, como se diz, essa indicação? Acontece isso? Existe sim. As indústrias, né, elas estão sempre precisando de preencher essas lacunas
E cada vez mais elas estão procurando os profissionais mais qualificados. E nós que estamos ali no dia a dia acompanhando os alunos, né, nós conseguimos ver esse desempenho e conseguimos relacionar a formação do aluno, né, o perfil dele, que normalmente a empresa precisa, para aquela demanda. Então a gente tem esse lado também, esse olhar, né, de indicar ali aquele profissional para que a empresa precisa. Uhum. E ainda continuando no dia a dia ali, que eu estou bastante curioso, dá uma explicação pra gente, assim, o que é que eles manuseiam ali? Assim, eu imagino a criação de software, computadores, mas assim, eles têm que fazer testes, assim, você consegue dar um exemplo de algum sistema que está sendo criado, ou que já foi criado e que está aí no mercado hoje, pra gente poder entender um pouquinho mais, assim, do dia a dia, assim, como que é o processo, né? Primeiro começa ali escrevendo o esboço, depois começa a aplicar em alguma máquina, como que funciona? Primeiro se fazia um estudo, né? Porque, voltando um pouquinho mais atrás, as empresas, elas vêm com a ideia de tecnologia, tá? Só que essa tecnologia não faz tudo. Você precisa primeiro garantir que o processo esteja otimizado. Então a gente faz um estudo, uma análise, primeiro se o processo está otimizado, depois é feito uma avaliação se o processo tem conectividade, você precisa fazer o sensoriamento desse processo, então você precisa ter informação para depois você trabalhar com de fato a tecnologia que vai te proporcionar ali a imersão na indústria 4.0. Então quando a empresa nos procura, a gente tem todos esses passos, né? Que a gente até classifica lá no Senai como uma jornada de transformação. Ela não vai conseguir alcançar o nível 4.0 se ela não passar por um processo de otimização, se ela não passar por um processo de sensoriamento e conectividade, né? Se ela não passar por um processo que ela vai conseguir transformar essas informações, né, mais transparentes, mais acessíveis. Então, tem todo um processo, uma jornada que ela tem que preencher. E os alunos, eles aprendem nesse nível. Eles fazem os projetos baseados nessa jornada de transformação. Aqui, a gente que está em Minas Gerais, nessa escola do Senai 4.0, você consegue trazer para a gente, assim, um exemplo de uma situação específica, sei lá, na área da mineração, por exemplo, ou na área da própria tecnologia, que alguma coisa que foi desenvolvida ali por vocês a partir de uma demanda ou a necessidade que vocês perceberam do mercado ou que o mercado trouxe para vocês? Sim, sim. Teve uma empresa, não sei se eu posso, né, falar abertamente, mas ela nos procurou porque ela tinha uma demanda, ela precisava de coletar dados da sua locomotiva e ela tinha esses dados na locomotiva, mas ela só obtinha esses dados toda vez que a locomotiva parava num ponto, né, de troca de informação. E aí ela nos procurou para desenvolvimento de um hardware que fizesse a mesma função que o operador faz. O que o operador fazia? Ele pegava um pendrive, colocava lá na caixa preta, a gente chama de caixa preta da locomotiva, onde tem os dados, o registro dela, baixava, ele tinha que logar com uma senha que era criptografada, que ele tinha que buscar essa senha antes na internet. E aí depois ele descarregava isso num computador central que ia para a nuvem para ser analisado. A locomotiva partia, e eles iriam analisar os dados da locomotiva e descobriam, por exemplo, que a locomotiva tinha alguma falha. Mas a locomotiva já estava em trecho rodando. Então, era um tempo demorado. E essa empresa nos procurou para quê? Vamos desenvolver um dispositivo que faça isso em tempo real. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia IoT que ela consegue simular o operador digitando a senha, que ela consegue simular o pendrive sendo conectado nesse dispositivo, que ela consegue pegar a informação, pegar a senha criptografada na internet e colocar para que as informações sejam baixadas e, em tempo real, disponibilizar os dados na nuvem. Pelo que você está falando, que o Devani está falando, Ricardo, eu imaginava a tecnologia 4.0 só na parte de produção, otimização da produção. Mas a tecnologia 4.0, dá para dizer que ela pode ser aplicada em tudo ou em quase tudo no mercado de trabalho, porque, né, você está falando essa tecnologia para otimizar essa parte de informação. Eu posso ter uma indústria, um negócio também, ser um empreendedor, ser um empresário, que tem uma fábrica, mas eu não quero otimizar a produção do meu produto. Eu quero otimizar outras informações, sei lá, de logística, de transporte. Tá em tudo. Sim. Pegando esse gancho, acho que a pergunta é muito legal. Primeiro, desmistificar o seguinte. As tecnologias de indústria 4.0 ou as tecnologias de digitalização, elas são aplicáveis em qualquer tipo de indústria, de qualquer porte.
A gente já fez aplicações em grandes empresas, em microempresas, pequenas empresas, startups, em vários setores. Não é só, apesar do termo estar cunhado como indústria 4.0, são tecnologias que podem ser utilizadas, por exemplo, em hospitais, para você melhorar o fluxo de atendimento dos pacientes, melhorar a confiabilidade, por exemplo, de medicação dos pacientes, para que os pacientes não tomem os remédios de forma errada. Isso pode ser tudo monitorado. Tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial, que na indústria também é aplicado em qualquer setor de negócio, né? Hospitais, bancos, enfim. Então, assim, apesar de estar cunhado o nome Indústria 4.0, essas tecnologias estão para qualquer setor de atuação, não só para a indústria, né? É claro que, falando de Senai, nós somos o sistema indústria, a gente foca muito essas tecnologias, obviamente, nos setores industriais, no chão de fábrica. Mas, se eu fosse resumir a indústria 4.0 numa frase, o Devani falou várias vezes aqui, mas reunindo numa frase, tomada de decisão em tempo real. Então, numa indústria, o que acontece? Numa indústria convencional, as falhas, os desperdícios, você só vai ver isso quinzenalmente ou no final do mês, quando chega o relatório da produção. Com as tecnologias dos 4.0, não, você vê na hora. A máquina parou, é um chatbot que manda para o teu celular. Você abre o celular em qualquer lugar, o gestor da fábrica, ele vai ver o status de produção de qualquer... Quando a gente fala fábrica, eu estou falando do pedido, da compra, até a entrega do produto lá no cliente final. Porque acho que foi muito feliz a pergunta, porque a indústria 4.0 não está ligado só na indústria, está toda na cadeia de fornecimento, na cadeia de parceiros, na cadeia de entrega. Então é uma tecnologia que ela começa na indústria, mas ela vai se expandindo. E olhando para frente, lógico que a tecnologia, eu pelo menos, que não entendo tanto de tecnologia quanto vocês, eu vejo que assim, não dá para prever aonde que isso pode chegar, né? O amanhã a gente imagina, mas a gente não tem certeza da velocidade que nós vamos alcançar o futuro, o amanhã. Mas vocês conseguem ver aonde essa tecnologia pode chegar? E mais, tem mão de obra qualificada para essa evolução que está vindo tão rápido? Nossa, são 3 perguntas. Três perguntas, Então vamos lá, vamos dividir isso em 3 partes. Onde que vai chegar isso? O que a gente está trabalhando? Eu, Devani e mais um outro analista, hoje a gente está trabalhando num projeto de interoperabilidade de máquinas e de fábricas. O que é isso? Onde que vai... Isso não funciona hoje, no Brasil e até no mundo, ainda não está, mas é o que se prevê. É machine to machine, é máquina conversando com máquina. Então, quando uma máquina quebrar e parar, automaticamente a produção daquela máquina ela é direcionada para outra máquina, de uma forma muito mais rápida, mais cíclica. A gente está fazendo testes, nós conectamos a fábrica do centro com uma fábrica a 300 quilômetros daqui em Juiz de Fora. Olha. São 2 fábricas comunicando, então eu faço um pedido aqui no tablet e as fábricas decidem quem que vai fazer o quê. E não é tudo automatizado, tem produção manual também, depois é um outro ponto importante, como é que fica o ser humano nesse contexto. Certo. Então a gente está trabalhando em interoperabilidade de máquina. Inclusive, no mês que vem, eu, Devani e o Renato, nós estamos indo na Alemanha apresentar esse trabalho que a gente está fazendo aqui, lá numa feira alemã. Nós somos convidados, a gente está sendo pioneiro nesse trabalho de interoperabilidade no Hemisfério Sul, inclusive, aqui no Senai de Minas. O segundo ponto aí é a questão também de inteligência artificial. Onde que nós vamos chegar? É um emprego mais intensivo de inteligência artificial. Só que nós temos que fazer 2 distinções de inteligência artificial numa indústria, né? Essa tecnologia ela não é nova, mas ela ficou muito popular em função do ChatGPT, né? Ela já existe, mas ela ficou muito popular, como aconteceu com realidade aumentada, que quando tinha o Pokémon GO, né? Quando a gente explicava Pokémon GO, a gente falava assim, olha, o que é realidade aumentada? Não, você lembra do Pokémon GO? É isso. O que aconteceu, dada a devida proporção com a inteligência? Só que na indústria, eu tenho 2 inteligências artificiais. Uma que eu chamo de front-end, é aquela inteligência que já está no mercado, que a indústria você vai adquirir para otimizar suas vendas, para você fazer um marketing mais assertivo.
que é aquela inteligência artificial que pega esses bilhões e bilhões de dados que tem nas redes, né? E tem uma inteligência artificial que é aplicada no back-end, que é dentro da fábrica, que usa dados da fábrica. Essa é um pouco mais lenta, mas que ela vai ser usada daqui para frente, cada vez mais. À medida que a gente sensoriza, né, como o Devani disse, e conecta, eu estou gerando os dados, e à medida que o tempo vai passando, eu tenho muito dado que é um sistema de inteligência artificial vai trabalhar. Então, são duas inteligências artificiais. Acho que o futuro é o que espera, né? E mão de obra. Mão de obra, né, Devani? Tá faltando. Tá faltando. É uma coisa muito nova. Então, assim, mas é um problema que, na minha visão, também é uma grande oportunidade. E não é só para o jovem, não. É para todo mundo. A gente tem dois termos que a gente chama de upskilling, né, e reskilling, que é o quê? Você dá um upgrade no seu conhecimento, ou um reskill de você trabalhar numa área e você está vendo essa oportunidade na indústria e você direcionar a sua profissão, a nova profissão, né? Mudar de profissão e ir para a indústria. Então, assim, eu acho que as possibilidades são grandes, né? E a procura ainda está pequena, né? Pequena. Muito pequena. Verdade. Por incrível Sério? que pareça. Né? Parece que tem muita gente, então, que assim como eu, não tem tanto conhecimento da tecnologia 4.0, que achava que era só máquinas trabalhando com mais velocidade, entregando mais. E não é só isso. Isso aí é a terceira revolução. Essa é a terceira. Eu estou totalmente enganado. Tá a gente acaba... Nós já estamos inseridos, né, na 4.0. Você perguntou aonde a gente pode chegar. Eu gosto de citar que a previsibilidade e a adaptação é aonde a gente quer chegar com o 4.0. Hoje você vai sair do trabalho, minutos antes de você sair do trabalho, você recebe uma notificação no seu celular falando qual que é o tempo de trânsito até a sua casa, por exemplo. Então, como que já tem essa informação? Porque chegou próximo ao horário, né, os sistemas ali por trás já detectaram que você faz sempre aquele trajeto, e esse trajeto é para sua casa, então você está saindo do trabalho, então ele já tem uma previsão de quanto tempo você vai gastar até a sua casa, e se você não for para aquele trajeto, ele vai se auto-adaptar e falar assim, olha, ele não está indo para aquele trajeto, mas costuma-se, às vezes, ele ir, por exemplo, para outro local. Ele faz aquele estudo de comportamento. Isso. São os dados que são gerados. São os dados. Né? E assim vai ser na indústria, como o Ricardo disse. As máquinas vão se adaptar ao processo produtivo. Elas vão cada vez mais serem mais inteligentes, conversar máquina com máquina, e poder se adaptar para que eu consiga transformar o meu processo produtivo mais rápido. Hoje eu estou produzindo a caneca, mas amanhã eu quero produzir copo. Quanto tempo eu demoro para trocar meu setup todo, para me adaptar ao mercado, porque agora o mercado está comprando copo e não mais caneca. Então a gente vai fazer isso de forma muito mais rápida. Legal. Essa que é acho que a gente quer chegar. Sempre deixar bem claro que vai substituir o homem? Pode ser que substitua, mas sempre por trás de tudo isso tem que ter cabeças pensantes para executar e para manusear no dia a dia essa tecnologia, não é isso? É isso mesmo. Ricardo citou bem, lá na escola nós temos um processo manual para justamente demonstrar que nem tudo você vai aplicar tecnologia e ela vai substituir o homem. Você vai precisar, às vezes, no processo produtivo, de uma montagem manual, de uma interferência humana. O que a tecnologia vai dar, ela vai dar suporte para que ele possa fazer bem feito, com qualidade, para que tenha uma rastreabilidade do que ele está sendo feito. E nos processos que você vai automatizar, as pessoas elas vão se capacitar para usar essas tecnologias. Então eu costumo dizer, eu sou da área de automação, que a tecnologia não tira o emprego das pessoas. Legal. Nós vamos nos adaptar, né? Ninguém usava celular. É uma ferramenta, né? Nós usamos celular hoje e não ficamos sem, por exemplo, é uma ferramenta. Então nós nos adaptamos. Né? Meu filho nasceu na era que ele já sabe falar Alexa, liga a TV. Talvez a gente não entende como essa tecnologia é vista hoje, por exemplo. Né? Mas ele já não consegue viver sem esse tipo de tecnologia. Ele sabe que o carro abre no controle remoto. Ele não sabe o que é uma chave, por exemplo. Interessante. E assim vai ser na indústria. Uma vez me perguntaram isso, não lembro qual evento, assim, no meio de todos esses avanços tecnológicos, o que sobra para o ser humano? Aí, de pronto, eu respondi, ser humano. Então, o que eu costumo dizer?
todas as profissões, todos os serviços, todas as atividades que você tenha que usar, tenha que pensar, envolva criatividade, envolva inovação, é impossível automatizar, não tem jeito. Eu estou falando de automação. Porque as tecnologias da indústria 4.0, elas são mais inclusivas do que a automação. A automação realmente, ela fecha postos de trabalho, né? Que é uma coisa que também a gente pode discutir bastante, porque me pergunta, Ricardo, a automação tira ou gera emprego? Num primeiro momento até tira. Mas se a gente analisar que se a empresa não se automatizar, ela pode perder competitividade e ela pode até fechar. Se você olhar por esse prisma, a automação ela acaba mantendo a indústria, a empresa, o negócio vivo. Porque o concorrente está fazendo isso. Se eu não fizer, eu vou morrer e aí eu vou fechar. E aí sim é desemprego. Mas, enfim, mas na 4.0 não. A 4.0, todas as tecnologias envolvem muito o ser humano. Inclusive a parte de robótica. O que é a robótica dentro da 4.0 que é bom? Que é legal falar. Tem um nicho de robótica na 4.0 que é de robótica colaborativa. O próprio nome já diz, não é aquele robô que vai substituir o ser humano. É aquele robô que vai trabalhar junto com o ser humano. Então, ele vai fazer aquelas tarefas que são mais repetitivas, são mais pesadas, são mais árduas e que realmente o ser humano tem que sair disso. Tarefas repetitivas, tarefas sem muito valor intelectual agregado, deixa a máquina fazer, ela vai fazer mais rápido. E deixa o ser humano para trabalhos mais nobres. Que várias tecnologias 4.0 elas propiciam isso. E para terminar, acho que é muito interessante falar assim, mas eu não sou um devanir, eu não sou um especialista em 4.0. Mas eu trabalho na indústria. Isso vai mudar alguma coisa? Vai. Por quê? Mesmo para o operador de máquina, aquele cara que está lá na linha de produção, mesmo vou pegar assim uma confecção, sim, uma costureira, que é uma coisa bem normal aí no Brasil, uma profissão muito normal e tem muitas costureiros no Brasil. O que muda na vida dela, no dia a dia? A máquina em si, ela não vai mudar muita coisa. Só que naquela máquina agora vai ter um tablet, onde vai ter várias informações ali, que ela vai ter que interagir mais com aquela máquina dela. A máquina vai passar informações para ela via um tablet e ela vai inserir alguns dados de produção via o tablet. Quer dizer, ela tem uma tecnologia que ela vai começar a se adaptar. E eu acho isso muito legal porque, como o Devani disse, a parte de celular, a parte de dado, a parte de aplicativo já está inserido na nossa vida, inclusive para as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, sim, usam celular, usam aplicativo, e é o que ela vai encontrar quando ela for para a indústria. Por isso que eu falo que as tecnologias 4.0, elas são muito inclusivas, porque é para toda faixa de idade, e são tecnologias que, de certa feita, a gente já lida com elas, como eu dei o exemplo lá no início do Uber. Isso faz parte da nossa vida, a gente nem percebe disso. Verdade. Né? Bom, gente, infelizmente a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo aqui no Tem Futuro, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês dessem um recado para quem está assistindo a gente, quem está conhecendo agora a tecnologia 4.0 e por que mergulhar, surfar essa onda da tecnologia 4.0 para se dar bem no mercado. Bom, esse é o futuro. Não tem como a gente fugir dele. E se adaptar, né, faz parte do nosso, como ser humano, né, faz parte do nosso dia a dia. E eu vejo que cada vez mais a gente tem, os jovens, eles têm que buscar essa área de desenvolvimento, né, de tecnologia, mesmo que não seja uma área específica que ele goste, mas ele vai estar inserido com a tecnologia. Então eu penso que é importante hoje você olhar para o futuro e ver, cada vez mais a tecnologia vai ser uma ferramenta para a gente. E eu preciso dela para trabalhar. Então, eu vou precisar me adaptar. Legal. Bom, essas tecnologias, a gente fala muito do Centro 4.0 aqui, mas nós colocamos essas tecnologias em 14 cidades do estado, unidades do Senai do estado. São as 14 cidades que têm um tecido industrial um pouco maior. Então, isso não está restrito só à região metropolitana, né? A gente está em todas as regiões, dentro de unidades do Senai. Então, a oportunidade, ela está lá. Nos últimos 3 anos, a gente investiu mais de 80 milhões em equipamento, em tecnologia, em software para essas unidades. Hoje, no Senai, até em parceria com o governo do estado, todos os cursos técnicos são gratuitos. Então,
até facilitou essa questão do custo, né? Hoje o aluno estuda, acesso, o acesso está muito mais fácil, né? Mas por incrível que pareça, Eric, eu percebo que o jovem ainda não está muito ligado, não está muito interessado em carreiras na indústria. Tá? E o jovem de hoje, ele tem um perfil exato porque a gente precisa. Ele já é digital, ele já é conectado. Como o Devani falou, já nasceram conectados. Então, é uma mão de obra que é interessante para a indústria. E eu sempre digo isso, né? A indústria é o setor que tem os melhores salários e tem uma projeção de carreira muito, muito alta. Por quê? Dentro da indústria eu tenho do auxiliar de operação até o engenheiro. E dentro desse gap eu tenho várias profissões, várias oportunidades. Então acho que é importante chamar o jovem para se interessar pelas profissões da indústria, né? Tá tudo para ele aí. Tá bastante acessível, a maioria dos cursos técnicos no Senai hoje são de graça, tá espalhado no estado inteiro, a gente investiu muito em tecnologia e o que a gente quer agora é gente interessada realmente em aprender e ir para a indústria trabalhar, que é o que a gente está precisando para fazer um país mais legal para todo mundo. Gente, sensacional esse bate-papo. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por você, Devani. O Tem Futuro vai ficando por aqui, mas sábado, você sabe, sempre depois do Boteco 98, a gente está aqui nesse compromisso às 2 da tarde no Tem Futuro. E se você perdeu algum episódio, pode dar uma passada nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais e acompanhar qualquer episódio do Tem Futuro. Sábado que vem, então, eu espero você com mais uma edição. Eu fico por aqui e até lá. TV 98 apresenta Tem Futuro, um oferecimento SESI e Senai. Com as escolas SESI e o Senai, você faz o futuro.